Oi, Lilian. Boa noite, obrigada pela sua presença. Um momento importante, né? Tô só colocando o tema necessária. Querido Igor, vou só lançar o tema aqui e já vou te chamar. Pronto. Aqui. Acabando de escrever seu nome, Igor, para publicar e fixar. Ah, pronto! Agora vamos lá. Se você quiser mandar aqui, ó. Deixa eu te convidar. Pronto, 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 pronto. Será que o som tá bom? Tudo bem? Ah, um prazer, tá ótimo. Deixa eu acertar aqui a altura do tripé. Vamos lá. Pronto. Pronto, agora sim. É, Agora eu tenho controle. muito bom. E aí, Igor, tá tudo bem? Como tá sendo aí a sua semana? Foi uma semana de muita produção, né? Época de TCC, a gente lê muito, a gente estuda muito, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. E por aí, tudo certinho também? Também, muito trabalho. Eu dei uma paradinha nas lives, né? Porque, Uhum. de fato, a gente começa nesse ritmo e esse tema tem tudo a ver, né, com tudo que nós estamos, de certa forma, vivendo aí nessa correria, né? Então, eu tô bem, né? Tô com atividades assim, trazendo, né, incorporando novas atividades na minha vida profissional, porque nós sabemos que está tudo muito diferente, né? Então, eu precisei dar uma parada com as lives, até porque o mês de setembro, é, eu acho que é um mês que a gente, pelo menos, né, eu tenho muito respeito, que é em função do Setembro Amarelo, né? E eu sei que a gente precisa falar, que a gente precisa divulgar isso, mas eu achei melhor me silenciar, sabe? Ficar quietinha. E aí, estou trazendo, né, esse tema com você. Eu quero te apresentar. Deixa eu colocar aqui o horáriozinho, né, o tempo. Bom, o Igor Igor Saraiva é publicitário, é um grande querido, que eu tenho uma admiração muito grande. Está cursando o último período da Faculdade de Cinema na Universidade Estácio de Sá. E tem, assim, uma coisa muito importante, que o Igor é autor e diretor de um documentário extremamente importante, que é As Mães de Câncer. E nós vamos então iniciar, né, falando sobre as novas mídias e a atualidade, uma reflexão necessária. Então, assim, Igor, eu gostaria que você contextualizasse, né, um pouco. Eu trouxe a partir dos textos, né, que você também me cedeu, eu trouxe Uhum. um início que eu acho que é interessante, que ele diz assim: se a partir dos meios a teoria de McLuhan permite analisar a sociedade, o meio não é apenas o suporte técnico, o canal neutro, invisível pelo qual fluem as mensagens da mídia. O meio McLuhaniano é o ambiente que afeta, tensiona, sugere significados e sentidos. Então, é todo seu. Fala sério, né, Ana? Perfeito. Eu acho que antes da gente começar qualquer discussão acerca de mídia, novas mídias, a gente precisa falar sobre o que significa novas mídias, Perfeito. atualidade, e acho que também é importante a gente debater até o termo tecnologia, né? Boa. O termo tecnologia, segundo Marshall McLuhan, que já que você citou ele, vamos usar ele, é uma honra sempre falar dele, que eu acho ele inteligentíssimo. Tecnologia para o Marshall McLuhan era toda e qualquer extensão do corpo e dos sentidos humanos, né? Então a gente está falando de um simples pedaço de papel
há milhares de anos atrás, assim como a gente está falando também sobre computadores e tablets e outras tecnologias que continuam sendo desenvolvidas, né, Ana? Ainda mais hoje em dia, com esse processo rápido de evolução que as mídias têm, né? A gente nem consegue mais se adaptar a uma por de outra, né? Nem fala. E, pois é, e aí a gente falar sobre essa atualidade, é importante que a gente fale que a gente vive numa sociedade pós-moderna, capitalista, é, enfim, tem todos esses sentidos que são importantes de serem trazidos, né, para dentro dessa discussão. E aí, a gente estava conversando num outro momento, e aí estava falando sobre a tecnologia na vida, né? Como a gente usa essa tecnologia na vida, no dia a dia, e como ela anda cada vez mais presente, né, Ana? Porque eu não sei para você, mas eu hoje em dia vivo com cara na tela, né? Ainda mais agora que eu estou escrevendo TCC, eu estudo pelo computador, escrevo no computador, me reúno pelo computador, enfim, minha vida está nas telas, né? E acredito que por aí seja a mesma coisa, né? É a adaptação, né, Igor, da questão da terapia que passou a ser online, né, Pois a é. própria questão do marketing digital, né, que para mim é extremamente novo, né, eu estou Uhum. estudando, então peguei mentorias, né, eu estou na minha terceira mentoria de marketing digital, e eu confesso a você que, assim, tem sido enriquecedor, é um desafio muito grande, mas eu vejo o quanto eu cresci da pandemia, do início do isolamento, da pandemia, né, Uhum. para esse momento. O próprio movimento das lives, né, Igor, eu acho que traz muito isso, porque no auge do momento, quantas lives existiam, né, Uhum. simultaneamente, né, em vários horários. E hoje, né, a partir do momento que a vida está voltando ao normal, houve uma diminuição substancial. Né? Então, como é Uhum. que nós vamos nos favorecendo em função das mídias? Né? No meu É caso, verdade. eu era conhecida aqui fora. Né? Mas e Uhum. no momento em que eu não tenho a escola, porque os meus grandes clientes, né, eles eram as escolas e os Uhum. neurologistas, neuropediatras, clínica de dependência química, e aí eu não tenho esse público, né? Eu não tenho esse Uhum. cliente. Então, como é que eu tenho que me fazer visível? Como é que é isso, né? Para, Então, né? essa questão da pandemia, você tocou num ponto muito interessante. Como a gente vive, de fato, numa sociedade mediatizada, pós-moderna, capitalista, a gente tem sempre a questão do marketing, né? Do marketing pessoal, marketing próprio, da imagem, né? Dessas questões que a gente demora um pouco a desapegar nesse sentido de quando não tem, né? E aí depois a gente até bate no WhatsApp de novo, que eu achei aquilo sensacional. Então, assim, de fato, os espaços tiveram que ser modificados, as imagens modificadas, tudo se tornou muito móvel, né, Ana? Tudo veio parar na palma da nossa mão de verdade, né? As pessoas se comunicam através de uma tela, né? E muito rápido. Você falou uma coisa extremamente importante da gente falar, né? Tudo muito rápido. Então, assim, foi de fato um processo que foi importante, né? Assim, a gente aprendeu a entender o meio digital. Isso é uma parte. Agora, dentro desse meio digital, a gente ainda tem que entender quais são as barreiras e as imagens, entende? Assim, o que é de fato até onde, né, Ana? Porque, enfim, no final das contas, isso aqui continua sendo um celular, eu continuo sendo uma imagem projetada na sua tela, né? Perfeito. E aí E você falou um termo que eu amo debater, que é o normal, né? Antes a gente não vivia uma vida normal, né, Ana? Era uma coisa É, muito frenética, né? e o quanto, Igor, eu fico observando, né? Assim, nós tivemos uma grande explosão, né, de transtornos mentais e comportamentais, e Uhum. muitas pessoas atribuíram isso à pandemia. Na verdade, nós já vínhamos muito adoecidos.
Né? Uhum. O nível de É, ansiedade, de estresse, o culto pelo belo, né? Que a gente até trouxe um pouco na nossa aham. conversa, né? É, a coisa da perfeição. Então, assim, a pandemia, o isolamento, ele fez com que, forçosamente, né, o Uhum. indivíduo ele tivesse que parar e se olhar e conviver com ele mesmo, né? Pois é, e o mundo se torna de fato uma imagem, né, na tela do celular e na televisão, né, que também não contribui muito, porque as notícias, de fato, durante uma pandemia não tem como ser boas, né? Mas, assim, nesse ponto de vista, eu acho que é até uma questão da gente aprender a lidar com a tecnologia, né, Ana? Porque, assim, informação vai estar, entendeu, na mídia. E quando a gente fala mídia, a gente tem que trazer até a ideia de que mídia hoje em dia não é apenas um canal, né? Como você falou, na verdade nunca foi vista como um canal, né? Se você der uma lida com um pouco mais de cuidado nos últimos livros de McLuhan, ele fala, né, que a mídia, na verdade, ela faz um jogo de figura, as mídias fazem um jogo de figura e fundo, né? Os meios. Porque elas só existem dentro de uma sociedade porque a sociedade sente necessidade delas, né? Assim como, enfim, vice-versa, né? E a sociedade se acomoda a ela, então se modifica e vai nesse jogo. A sociedade se modifica por causa de uma tecnologia barra mídia de comunicação, meio de comunicação, que precisa de um outro meio, né, e tal, e aí isso vai se acomodando e vai nesse jogo de figura e fundo. E essa questão dos transtornos mentais, desculpa, Nada. pode falar. Não, vai, continua, porque aí depois eu vou emendar nessa questão da figura e fundo. Então, essa questão dos transtornos mentais, isso tem um background, como é que eu falo isso em português? Faz jus a um pensamento, né, Ana? Que vem desde lá, enfim, pós, sei lá, vem de muito tempo já, quando a gente fala sobre essa questão de ter que produzir cada vez mais, num ritmo cada vez mais acelerado. E aí começam a se dissolver aquelas questões das barreiras, onde acaba o trabalho, onde começa a casa, Perfeito. né? E aí os pais e os filhos já não convivem mais da mesma forma. E aí deixam os filhos com celulares vamos chamar de telas, com telas, Perfeito. né, como um todo. E aí fica aquele pai falando que a criança não faz isso, não faz aquilo, mas a criança também não é propriamente estimulada. E aí a gente tem desde a criança, né, que tem uma certa necessidade que não suprida de contato, entre outras coisas, até os mais velhos, né, Ana, que estão saturados também de tanto produzir e que não conseguem nunca chegar naquele ponto do tô rico, tô com tudo que eu tenho na vida, que é também propagado pelas mídias, né? É Perfeito. importante que a gente faça essa reflexão. Sim. Quando você fala, Igor, nessa questão da figura e fundo, na Gestalt, né, porque é, eu sou uma admiradora, né, digamos assim, da Gestalt, e na Gestalt a gente trabalha muito esse conceito de figura-fundo. Né? Então, nesse Uhum, momento, eu sou a figura e você é o fundo. Então, essa alternância, né? E aí, uhum, que é muito importante, né? Que se tenha, que se faça para que o indivíduo entenda as partes e consiga entender esse todo. E aí, isso me faz lembrar também dos níveis cognitivos, né? Da atenção. Então, atenção uhum, concentrada, atenção dividida, atenção alternada. E o que veio acontecendo, né, com a questão do home office, né? Que você, uhum, né? Porque assim, tudo bem, eu estou trabalhando em casa, tá? Mas qual é o tempo disso? Né? uhum. Então, pegando aí É, o gancho do que você falou da questão dos transtornos mentais, principalmente né, nos trabalhadores, nos colaboradores, o que desenvolveu e muito foi a síndrome de burnout. sim, Né? sim. Então, E o que já vinha volume, sendo. né? Uhum. Vai lá, pode seguir, manda brasa. Ah, não. Pô, e, assim, essa questão né, do quanto a gente é alimentado pelas mídias e tal, isso vem num crescente grande, né? Porque, assim, de fato, a quantidade de informação que a gente vem recebendo e que as nossas mídias atuais, né, tecnologias atuais permitem que a gente consuma, né, que a gente tenha acesso, é
vem crescendo num ritmo absurdo. E o que, que a gente faz com aquilo? A gente querendo manter emprego, querendo manter, né, mostrar produtividade, porque devo lembrar que a gente vive numa sociedade, além de capitalista, baseada nas imagens, né? A gente tem que ser o melhor, o mais, né? A gente vai cedendo nesses aspectos, e aí quando a gente vê, de fato, já é tarde demais. Aí já rolou uma síndrome de burnout mesmo, entre outras coisas. Uma coisa que você falou que eu achei assim muito legal, né, na nossa conversa, foi com relação à quantidade de informações, né, que virou meio que um snackzinho. Então, quanto que você consome? E que assim, chega uma hora que a gente não aguenta mais consumir aquilo, né? Pois é, tem uma hora que você está saciado, mas de fato, assim, se você olhar para a tela do celular, tem informação sendo produzida 24 horas por dia, né? Então, assim, você vai consumindo informação em pequenas quantidades, mas quando você vê no final aquilo já é tanta informação conflitante, né? Porque hoje em dia todo mundo é autor, né? Hoje em dia a gente não tem mais aquela dicotomia consumidor e autor, né? Todo Sim. mundo é ao mesmo tempo autor, consumidor, e às vezes fala de um para o mundo, às vezes fala de um para um dentro da internet, e aí isso vai para o mundo, né? Essas questões de diálogos, de fato, têm saído dessa situação, né? E a informação hoje em dia, Ana, esse negócio do snack, depois eu ainda tive um tempinho para parar e pensar como de fato assim parece um snack mesmo, aquele biscoitinho de leite que você vai comendo e aquilo você vai falando assim, tipo, tá bom, você nem sabe que você está de fato comendo aquilo, mas você está consumindo aquilo, entendeu? E E aí no olha que final, interessante o que a Angélica é uma querida, né? Ela é da área de educação, então assim, uma pessoa muito conectada, sabe? E ela está dizendo aqui o seguinte, olha só, temos percebido que neste período de pandemia, o quanto é importante o filtro dessas informações. Que vem, né, bem nessa mão aí que você está falando do snack, porque a gente vai consumindo, mas o que você está pois é, consumindo? Né? Então, assim, pois é. pelo menos, eu tenho uma preocupação muito grande em estudar o conteúdo que eu vou postar, sabe? Uhum, Eu faço uhum, um roteiro, eu tenho um roteiro de tudo que eu posto, tanto na minha página, né, do Acelaviano Daniel, como na página do Organizamente. Tudo é muito uhum. pensado e eu não tinha essa preocupação. Eu não entendia nada disso. Então, É, era o meu momento de lazer. E como isso mudou? pois é, mas aí também tem, Ana, uma questão de que, tipo assim, existe uma diferença de forma como se percebe a mídia, né? Vamos falar de tecnologia agora. Boa. Como eu disse mais cedo, tecnologia é toda e qualquer extensão do ser humano, né? Do corpo do ser Sim. humano. Eu trabalho assim, na verdade, meu pensamento. Porque, de fato, se a gente parar para pensar que atualmente a gente vê as mídias como extensões do nosso corpo em diferentes Isso. partes dos espaços, Perfeito. né? A gente está falando de visões diferentes de existir, né, Ana? Por Isso. exemplo, uma criança atual, né? É um nativo digital. Na verdade, todo mundo que nasceu depois da década de 80 é considerado nativo digital. E quem veio antes é considerado imigrante digital, né? Que a gente está falando quando a gente fala nesse sentido? É, mas eu me considero imigrante, tá? Não me considero nativo, não. Que a gente está falando quando a gente está falando nesse sentido? O imigrante, né? Ele não tem a ideia, a visão através daquela tecnologia. Perfeito. O imigrante, ele conhece ferramentas prévias daquelas tecnologias que ele convive atualmente, né? E ele aplica aqueles conhecimentos prévios de outros processos que ele conhecia e coloca nessa nova tecnologia, e assim ele vai transformando a forma dele de fazer o mesmo Sim. processo. E quando a gente fala dos nativos digitais, na verdade, a gente está mostrando uma transformação, né, de uso daqueles aparelhos. Então, por exemplo, minha mãe não vai nunca ver o celular do mesmo jeito que eu vejo, e eu nunca vou Perfeito. ver o celular do mesmo jeito que se um dia eu tiver filhos, eles vão ver. Isso aí. Ou seja, ela qual for o aparelho, né?
E aí a gente estava conversando mais cedo sobre o WhatsApp, né, Ana? Que doideira que foi quando o WhatsApp saiu. E, Gente, assim, o você vê, desespero, né? O desespero que você fica porque você depende daquilo, né? pois é, e você vê que, assim, as pessoas esquecem do básico, né? Assim, o celular, quando Isso, nasceu, ele nasceu para ligar e... Não, nem mandar mensagem, ele era para ligar à distância, isso aí, ponto, ponto. né? Ponto. Ele nasceu com essa finalidade, que você pudesse ligar fora de um Isso. aparelho conectado, não sei o quê. Então, quando a gente fala sobre a queda do WhatsApp, que todo mundo entrou em pânico, baixou o VPN, é, entre outras questões, as pessoas esqueceram, Ana, do básico, que era assim, oi, tudo bom? Vou te ligar para a gente conversar, vou te mandar um SMS, né? E eu não Sim, sei nem se a gente esqueceu, mas eu acho que a gente se adaptou com tanta força, com tanta vontade, a gente foi tão na facilidade do aplicativo, perfeito. entendeu? Que eu acho que funções básicas aqui, E Angélica, Então, o que acontece? Eles não é que eles saibam, eles já nasceram conectados a um fluxo de informação perfeito. gigantesco, entendeu? Não é como se fosse eu, por exemplo, que ainda eu nasci em 93, então querendo ou não, assim, eu cheguei, o computador estava bem no começo, peguei a internet de escada. Eu tenho um processo de entender a internet muito diferente de quem já nasceu com Wi-Fi, Verdade. entendeu? Então eu acho que eles estão acostumados com o nível de informação. Vou até aqui olhar de novo a pergunta. Volume de ações remotas. Eu acredito que sim, que eles estão acostumados, mas eu acho que a questão do espaço sala de aula é o que faz falta, entendeu? Eu acho que a casa, o espaço casa, ainda tem muito significado de aconchego e tal, e ainda não tem esse espaço, essa questão do espaço de, tipo assim, é um lugar também para eu aprender, para eu estudar, e todos nós estamos aprendendo com esse momento, né? Está sendo um momento forçoso de aprendizado, Uma coisa né? que eu estou assim relembrando, né, é que alguns pacientes que tinham dificuldades, né, Uhum, acadêmicas, por algum tipo de transtorno, não importa, tá? Fato é que uhum, ele tem uma dificuldade. Antes da pandemia, ele se arrastava com as notas, ele se arrastava nos estudos, era um sacrifício. uhum. Alguns pacientes, eu não vou generalizar, eu vou falar dentro, né, da perspectiva, da minha perspectiva, que é um mundinho pequenininho, né? Mas Uhum, alguns desses pacientes que tinham muitas dificuldades, eles conseguiram se beneficiar desse momento da aula online. Porque uhum, ele pode rever a aula, né? Porque fica muitos, logo no início uhum, eram aulas gravadas. Então ele ouvia, ele repetia, ele ia lá e conseguia, através dessa repetição, né, formatar uhum, de fato o processo de memorização. E outros uhum, pacientes que não tinham dificuldade alguma, notas altíssimas, tudo muito bem, obrigada, eles tiveram uma dificuldade enorme. E agora, com esse uhum, retorno, né, está voltando esses pacientes, né, que não tinham dificuldade, que no momento da pandemia, do isolamento, com a aula online, eles passaram a ter uma dificuldade muito grande, com esse retorno, estão dando graças a Deus. Ai, Ana, que uhum, alívio poder voltar, estar na sala de aula. Ali eu tiro as minhas dúvidas com o professor e não tem. E já os outros que tinham a dificuldade, né? uhum, Então, assim, como é de cada um, né? Essa questão do digital, uhum, essa questão das aulas, essa questão dos professores terem que se adaptar, da escola ter que se adaptar como um todo, a família se uhum. adaptar, é uma grande Dos pais, adaptação, né? Isso. né? Todo mundo, né, Ana? Porque quando a gente fala da dissolução dos espaços durante a pandemia, a gente traz outras milhares, né, na verdade, de discussões para dentro dessa conversa. Mas eu acho também que assim a escola tinha que começar a repensar esses Perfeito.
esses formatos, Esse entendeu? E modelo, dentro da né? própria escola mesmo, com os aparelhos, né, Ana? Porque, assim, Isso. essas crianças que estão, né, vamos falar até de adolescente, jovem, né? Sim, sim. Essas pessoas que estão dentro da escola, recebendo informação dos professores e tal, na vida cotidiana fora da escola, eles não têm só uma pessoa propagando informação, né? Então, assim, que as escolas também propusessem algumas vezes pesquisar nos próprios aparelhos e que dentro dessas pesquisas pudesse também se trabalhar algumas questões como fake news, veracidade da informação, qual o Exato. momento correto de usar o aparelho, entre muitas outras coisas, entendeu? Eu acho que assim, a gente teria um ambiente mais democrático para o digital, entendeu? Não democrático digitalmente, né? Porque a gente Sim, sabe que muitas escolas ainda ficariam sem equipamentos e tal. Mas o que eu estou falando é que, assim, se propusesse que um computador, um celular fosse usado com outra finalidade, talvez a gente tivesse um outro tom de conversa, entende? perfeito. Em torno da tecnologia. Eu lembro que lá em 2012, quando eu entrei na faculdade, eu estava fazendo as contas esses dias, faz um tempinho, né, menina? Passou rápido. O, Lá em 2012, quando eu me formei, quando eu entrei em publicidade e propaganda lá na faixa, foi o ano que teve o boom dos aparelhos de smartphone, né? Perfeito. O iPhone já Isso. existia, entre outras marcas, né? Mas, assim, foi a época que a Samsung lançou muitos aparelhos, Motorola lançou Moto G. Então, assim, e dentro da minha sala de aula de uma faculdade de comunicação estava um bilhete de proibição do uso de celular, que eu não Caramba. sei se você lembra, foi proibido. Até hoje eu acho que é proibido o uso dessa sala de aula. É. Mas aí eu me questiono, porque assim, depois eu fui ter professores que falavam, cara, vocês têm um aparelho na mão que dá acesso a qualquer informação no mundo. Isso é. Usem. E assim, eu acho que foi a partir daquele momento, quando um professor, né, cumpriu o papel dele de estimular essa questão dentro de um grupo de estudantes de comunicação, né, dessa de ir atrás através dessa tecnologia, foi que eu percebi que, tipo assim, cara, não adianta você proibir, É porque isso. é negar, é criar um negacionismo gigantesco em torno de uma coisa que não retorna. A gente não vai deixar de ser digital, a gente não vai deixar de ter Isso. aparelho. O aparelho Isso. vai ter cada vez mais, trazer cada vez mais informação. Então, cabe também, além dos pais, é claro, não posso tirar a responsabilidade dos pais, mas é também o papel da escola propor que essa criança, que esse adolescente que está estudando, pegue aquilo para estudar e se torne responsável também por aquilo que consome, né, Ana? Porque o que você está trazendo, Igor, né, trazendo para o modelo da psicologia, da psicoterapia, é a questão da consciência. Né? E aí, Uhum, porque se você não tem esse nível de consciência, então, por exemplo, se o indivíduo tem um nível de ansiedade, se ele não conhece o próprio corpo, né? Se ele não sabe o que está uhum, rolando aqui dentro dele, quais são as necessidades dele, se ele não tem esse nível de consciência, como é que ele vai se relacionar com as coisas que estão aqui fora, né? E aí uhum. a Angélica, ela está trazendo o Muito seguinte, olha, será que este público também não está aprendendo a se relacionar com este formato integral de informações fora o lazer, né? E aí depois ela continua, perfeito, por este motivo os sintomas estão evidenciando o latente agora. E aí ela uhum. bota um pouco mais adiante aqui, olha. Ah, verdade, Ana. Por outro lado, atende um outro público, algumas vezes invisível no espaço físico de sala de aula, né? Perfeito, é Uhum. exatamente isso. E deixa eu ver o que mais tem aqui, olha. É, Ah, fiquei emocionado agora, Igor. Obrigado, gente. Eu fico muito feliz quando a gente discute o espaço escolar, né, Ana? Porque, assim, é cada vez mais necessário, né? Porque a gente não está mais vivendo aquela ideia de. Não é aquela ideia, a gente não vive mais no modelo, na época do modelo, isso em aí. que uma pessoa vai falar para todo um grupo. Aliás, se você propuser um diálogo de grupo com grupo, entendeu? Você está criando uma possibilidade de se discutir, inclusive, questões de cidadania, né?
De tipo assim, não, minha opinião, vamos discutir, vamos chegar no consenso e tal. E aí a gente desenvolve outras questões bem legais também. Ô, Igor, E, tem um outro trecho, né, do texto que diz assim: ao dizer que o meio é a mensagem, o autor nos lembra que o meio, com suas características técnicas, simbólicas, organizacionais, produz efeitos tão mais importantes que aqueles que possam ser produzidos pelo conteúdo das mensagens que veiculam. Eu achei uhum. esse texto fantástico, Igor. Fantástico. Isso, essa parte é extremamente importante a gente falar, né? Hoje em dia, que a gente tem a internet, o advento da internet, né? Quando o Marshall McLuhan faleceu, né? Ele já faleceu, né? Ele não tinha deixado, ele não chegou a conhecer esse fenômeno que a gente tem hoje da mídia. Que E o visão, cara já cara, né? previa. Que Por isso que visão. eu acho ele genial, por isso que eu gosto de usar ele. Mas ele não chegou a conhecer, entendeu? Ele chegou a ser chamado de lunático por muitas pessoas que falavam que o cara era determinista tecnológico, que não sei o quê. Não, o cara simplesmente estava falando de uma época que a gente ainda não tinha visão para entender. E quando a gente fala sobre esse meio como não apenas como meio técnico, a gente está, na verdade, falando sobre uma coisa que o Muniz Sodré, que é um autor brasileiro, fala sobre bios midiático. O que é bios midiático? Bios midiático é a ideia de que a mídia é composta por meios e cada meio desse possui características e regras, entre outras coisas, através dos quais as mensagens são transmitidas. Então é como se a gente estivesse falando assim, as mensagens serão transmitidas por meios que não modificarão, mas que influenciarão a forma como as pessoas que estão do outro lado receberão aquelas mensagens, consumirão aquelas mensagens e, atualmente, a gente tem que adicionar mais um verbo, que é reproduzir. Como Perfeito. essas pessoas vão reproduzir essas mensagens, né, Ana? Porque, Isso. enfim, a gente sabe que hoje em dia, se você colocar uma manchete sensacionalista e jogar num Facebook da vida, você sabe que um monte de gente vai compartilhar sem ao menos ler, né? Exatamente. Não vai nem abrir para ver se é mentira, se é Isso. entre outras coisas. A Então, assim, quando ele responsabilidade, né, fala, Igor? Eu acho que, né, tá pois trazendo aí é, essa questão de até por uma, vamos dizer assim, uma inocência. Eu acho que chega até a uma inocência, né? uhum, E uma falta de hábito, né? Porque o que saía, sim, né? Vou lá no Jurássico, né? No meu caso, né? uhum. Você pegava o Não, manda jornal, tecnologia. era jornal, ou era TV, ou era revista, ou era informação da TV ou do rádio, né? Porque Uhum. na época do meu bisavô, né, do meu tataravô, o que tinha? Então, nós Pois é. não tínhamos esse hábito, né, de checar as informações, porque muito já vinha mastigado para a gente através do jornal e da televisão. Pois é, né, Ana? E existe também, é por isso que eu falo dessa necessidade gigantesca da gente discutir veracidade da informação dentro da escola, entre outras coisas, que os próprios professores comecem a fazer para si mesmos esses questionamentos. Porque, assim, não sei se eu devo me incluir tanto nisso, porque eu me questiono muito por causa da minha formação em publicidade e propaganda, né? Quando a gente é formado em comunicação, a primeira coisa que mandam a gente fazer é checar a fonte, Perfeito. entendeu? E atualmente, na época que a gente está reproduzindo, que a gente, na verdade, produz o conteúdo que quer, a verdade de cada um, né? Isso. A gente precisa, na verdade, que essas questões, que esses debates sejam intensificados, inclusive para as pessoas que são imigrantes digitais, né, Ana? Porque, assim, se a gente parar para discutir a informação, as pessoas que são imigrantes digitais, elas levam um baque muito grande dessa forma que a gente tem que se comunicar hoje em dia. Nossa. Por quê? Porque você tinha o Globo, o Dia, a Folha de São Paulo, você Isso. tinha fontes muito firmes, fixas, assim, Isso. até hoje você quase não se questiona esses jornalistas, né? Eles são jornalistas gigantes, eles estão
nos maiores meios de comunicação. Então, quando a gente fala sobre essa questão de, tipo assim, da adaptação dos imigrantes digitais, a gente está falando de, tipo assim, os caras que saíram de uma base, né, em que tinha um jornal com informação precisa, com não sei o quê, e chegam no meio em que todo mundo produz tudo para todo mundo. É isso aí. Basta alguém acreditar. É isso aí. E Você está aí a gente falando cai isso, e uma das minhas preocupações quando eu vou fazer os meus posts e tal, é colocar a referência, sabe? Uhum. Então, assim, tem um neurocientista que está falando sobre isso, né? Tem fulano de tal que está falando sobre isso, né? Porque é importante. Da onde eu tirei isso? Porque no caso da psicologia, é muito fácil você ser psicólogo. É muito fácil. Né? Porque é tudo inconsciente, vem o psicologismo e tal, e eu vou acabando e falando de um achismo, que não é achismo, psicologia não é achismo, né? Uhum. Você não trabalha com o outro no achismo. E eu acho que isso que você está trazendo, né? Esse momento trouxe muito isso, uma enxurrada de todo mundo dando pitaco em tudo. Né? Então, da noite para o dia, vocês se transformaram em novos profissionais. Pois é, novos profissionais e também assim, a gente vê uma galera da saúde que estava tentando trazer informação, estava trazendo estudos científicos, uma coisa assim que é claramente baseada, né, em estudos grandes e que eram questionados por informações completamente, né, assim, descabidas, né, Ana? Isso aí. E assim, e você vê que a gente ainda está precisando conversar muito nesse sentido, quando você vê que teve uma galera que achou que limão com mel curava o Covid lá no início. Exatamente. Porque Perfeito. era uma gripezinha, entendeu? Então, assim, a gente precisava, na verdade, que atualmente a gente se propusesse a educar, entendeu? A se educar quanto a isso e que as crianças que estão chegando nesse meio já de cara com a mídia tivessem também uma educação nesse sentido, né, que se criasse, entre muitas aspas, uma lógica, né, para que essas crianças pudessem usar essa mídia de uma forma mais ética, né, para elas e para o mundo, né, Ana? Gente, né? Olha, a Angélica coloca aqui, né? Ana, você sempre teve esse cuidado. Porque eu acho que assim, porque antes, né, da neuropsicologia, eu confesso que eu me sentia fazendo um psicologismo, né? Porque nós não tínhamos, eu me formei em 89. Então, neurociência, neuropsicologia, isso é tudo muito recente. Né? Então, quando eu fiz neuropsicologia, por exemplo, eu fui a segunda turma da Santa Casa, em 2006. Né? Então, eu tive que rever, quer dizer, rever não, eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Em 2006, me formei em 89. Então, com a neuropsicologia, hoje, né? Quer dizer, quando eu entrei nesse meio, eu me sinto segura, porque eu tenho ali uma comprovação. Na psicologia, você não tem essa comprovação, porque está lá dentro do indivíduo, né? Está na cabeça dele, está naquilo que ele produz do pensamento dele. E não tem como você, né, trazer aquilo como uma verdade. Então é muito fácil você ser psicólogo e você adaptar com a vida dos outros. É muito fácil. Olha aqui, olha. A Luísa, ela está dizendo, olha, estou fazendo um trabalho na faculdade sobre modernidade líquida. Olha que legal. Minha professora alegou que o tema era muito óbvio e clichê. Essa live é interessante, porque é importante repetir e bater na tecla. Perfeito, Luísa. É isso. Para o indivíduo refletir sobre sua posição na sociedade e as consequências dessas novas mídias sociais. É isso aí, é o que o Igor está falando, né? Essa responsabilidade, né? E que se a gente tivesse de fato, Ana, a gente não estava passando por certas situações midiáticas, né, assim, de informação. Isso. Mas eu acho que eu tenho um leve, eu não sei se é problema, não sei se é uma leve pequena solução. Isso é um questionamento que eu tenho para mim.
que é que eu acredito que cada um fazendo um pouco se faz muito, entendeu? Eu acho que, tipo assim, quando a gente está falando sobre informação, quando a gente está falando sobre verdade, quando a gente está falando sobre uma coisa que pode matar tanta gente, que é que atualmente é desinformação, né? Eu acho que o mínimo é que a gente se proponha também de repensar, né, a nossa responsabilidade social, né? Isso aí, é isso aí. Porque Olha, ele fala num outro trecho, né? Eu fui tirando vários trechinhos, eu achei muito legal. Sob essa perspectiva, a noção de meio carrega em si um caráter cultural que contesta qualquer tentativa de filiar McLuhan a uma linha determinista. E ele continua, né? No contexto referido, para além do conteúdo de suas mensagens, cada novo meio, enquanto dispositivo tecnológico e cultural, promove tensionamentos no fazer dos meios anteriores, transformando-os, como ocorre com as possibilidades trazidas pelas mídias sociais. Eu acho que é pois bem isso, né? e esses dias eu estava conversando com a minha irmã, porque assim, eu gosto muito desse tema mesmo. E alguém, não sei se foi com a minha irmã, com meu pai, alguém virou aqui em casa e falou assim, porque tal meio um dia vai acabar. E, cara, isso é completamente fora da lógica de McLuhan, né? Quando a gente fala sobre meios, quando a gente fala sobre mídia, a gente fala sobre uma readequação, Sim. né? Um englobamento daquela mídia, daquele meio, daquele fazer midiático, né, dentro de outros. Então, assim, quando eu estou falando da saída do jornal, né, que é da era da imprensa, Isso. direto para o rádio e tal, eu estou falando sobre uma nova forma de dispor a notícia, né? Eu estou falando sobre uma nova forma do outro que é receptor. E a gente tem que pensar também, Ana, que quando a gente fala sobre tecnologia, a gente tem que falar sobre quem tem a disponibilidade e quem pode consumir sobre aquela tecnologia. Perfeito. Né? Não adianta, por exemplo, eu querer falar para o celular, através do celular, através dessa mídia que a gente tem digital, para uma população que não tem nem eletricidade. Exatamente. Exatamente. Sim, ó. Uma pessoa muito importante colocou aqui né, tem um posicionamento aqui bem legal. Precisamos refletir sobre a forma como a tecnologia tem mudado a maneira das pessoas interagirem com as demais, nos fazendo pensar que essa ferramenta que está a todo momento oferecendo novos conhecimentos. É exatamente isso, os acessos que nós estamos tendo, né? Mas, ao mesmo tempo, Igor, eu acho que tem uma questão, né, quando fala disso, que é essa adaptação, né? A adaptação que nós, imigrantes, nós não tínhamos isso, né? Nós não tínhamos esse conhecimento. E como para algumas pessoas está sendo difícil, mesmo já decorrido tanto tempo. E aí vem algumas críticas, né? Porque nós vamos nos tornando, essa tecnologia, a velocidade da tecnologia, né, ela vai tornando também o indivíduo rápido, ele é tão ávido que ele não tem mais a paciência de entender que para o outro isso é novo. Uhum. E, Ana, isso é uma questão de reflexão, né? Porque, assim, eu até converso isso de vez em quando, que, tipo assim, e a Duda entrou. Duda é uma das minhas parceiras que faz TCC comigo. Oi, Duda. Opa, Duda! Tô adorando, viu, Duda, o trabalho de vocês. Vocês estão mara. Tá rendendo altas conversas, né, Ana? E quando a gente fala sobre essa questão das novas mídias, de ensinar e de passar para o outro conhecimento, né, a gente tem que pensar, na verdade, que também, até com as pessoas que são da nossa mesma geração e que também são nativos, eles também têm diferenças de uso das tecnologias. Exato. Né? Então, assim, existe uma necessidade, na verdade, de que haja não sei bem como falar isso, mas assim, um olhar também dentro da ideia de tecnologia, de que cada um vai usar a tecnologia para produzir uma ideia própria de algum
assunto, entre outras coisas, né, Ana? Eu acho que é a questão da tolerância, né, Igor? Eu acho que, de certa forma, essa velocidade que nós temos é, em tudo, né? Porque é tudo muito rápido, é tudo muito, né? É para ontem, né? Então, não existe numa quantidade muito pequena a questão da tolerância, né? Uhum. Nós nos tornamos muito intolerantes porque é tudo muito para ontem e por isso que a sociedade está nesse nível de doença, né? Do nível de Pois é, Ana, ansiedade, assim, pessoas extremamente depressivas, o suicídio comendo solto por aí, né? pois é, mas a gente Perfeito, tem que olha, falar o sobre que uma que a sociedade que Maria cobra fala, isso, né? né? O medo de errar, né? E a Uhum. Angélica colocou sobre um documentário sobre o que você está falando, que é a história de Amália. Não conheço e vou assistir. Já vem dica Também aí. não conheço você. Mas a gente tem que entender também que, assim, que não é a tecnologia, né, Ana? Assim, existe toda uma questão é, desse capitalismo que a gente está vivendo, né? A gente não está mais vivendo aquele capitalismo que se forjou antigamente. A gente está vivendo um capitalismo, uma época do capitalismo em que o principal produto é Isso aí. a informação fresca. Então, se a informação chega para mim e eu não reproduzo, né, a tempo, eu já me torno inválido para o meu meio, eu já me torno, sabe, entre outras coisas. E aí é que a gente tem que parar para refletir também, e aí eu acho que você vai falar melhor, né, porque é uma questão de saúde mental, é uma reflexão de tipo assim, sou eu que estou adoecido ou é esse sistema que pressiona você a se adoecer, Ana? Porque, assim, de certa forma, a gente vai no sistema porque a gente vive numa sociedade que a gente precisa ter o dinheiro. E o dinheiro a gente conquista como? Vendendo essa força de trabalho, né? Vendendo nossa paz, entre muitas aspas, né? Porque é isso que esse volume de informação tira da gente. Então, eu coloco nesse sentido, entendeu? Não é nenhuma questão da velocidade da informação, da tecnologia. Eu pontuo mais no sentido de que, assim, das nossas relações de trabalho estão completamente ultrapassadas, estão Arcaico, né? completamente arcaicas. Assim, cara, onde já se viu trabalhar 8 horas por dia ou mais, Isso. recebendo e enviando informação do jeito que a gente recebe, Ana? Não tem quem aguente. É isso aí. O cérebro humano não é feito para isso. É isso aí. Não é feito para isso. A gente nunca foi estimulado antes desse ponto para chegar nesse nível. É isso aí. Não é uma coisa que a gente foi acostumado, entendeu? E, com sorte, não será com que essas crianças que estão aí saindo da escola serão acostumadas também, né? Porque Porque esse pensamento tem que acabar. é uma Isso robotização, não né, faz sentido. Igor? E aí o indivíduo ele se torna um escravo, né? Então, Pois é, mas esse momento, né, ele tem aquele choque de consciência, aquele famoso choque de consciência, se percebe, né? Porque esse momento de consciência, de clareza, ele chega, não isso, adianta fugir. Esse momento de percepção dentro de um sistema que não está nem aí, de que isso, força você a trabalhar por uma coisa que de fato você não precisa no final das contas, isso aí. né? Esse momento de percepção chega, né, Ana? E aí é o que você está falando. As pessoas se percebem presas em trabalhos que não gostam, Isso é perfeito, extremamente insatisfeitos. extremamente insatisfeitas com o trabalho e consigo mesmas, né, Ana? Porque eu, Isso, por exemplo, quanto tempo eu deixei de cuidar do meu corpo? perfeito. Porque estava infeliz, porque estava não sei o que estava não sei o que lá. Quantas vezes eu deixei de fazer uma coisa para mim porque, não, se eu não fizer esse trabalho, se eu não fizer esse job agora, ainda mais com esses jobs que eu pego de design, se eu não terminar esse job agora, a pessoa vai falar mal de mim. Uma coisa literalmente adoecida, né, Ana? Se a gente parar para Perfeito. pensar. E no final Igor, das contas, termina, vai. não é isso, eu ia acabar com essa expressão. Não adianta, de fato, É isso né? aí. É isso aí. Nós chegamos a 50 minutos. Cara, olha como passa rápido. Gente, Pois é, 50 pois é. minutos. É, então, assim, antes que derrubem, né, a Agência Tudo Nosso
é meu mentor em marketing digital, o Peter, né? E Uhum. a minha esposa dele, a Cris, eles são da agência Tudo Nosso, fazem um trabalho belíssimo. A mentoria do Peter arrasa, sabe? Eu me sinto assim muito feliz de ter acesso, sabe? De ter acessado Uhum. pessoas que podem me dar esse suporte. Aí, Igor, estão falando que pena, não. Bom, E eu vamos tenho manter o papo, disponibilidade. então. Quer voltar, Arroba Igor? Instagram. Vamos, vamos. Arroba Então, Instagram, deixa a nossa conversa aí, por favor. Como é que faz? Eu vou ligar para lá. eu vou Fala, fazer o galera, não deu seguinte, certo. olha. A gente, né, nós saímos, senão ele vai derrubar e eu não vou conseguir gravar. E daí a gente volta, Uhum. tá? Só me dá dois Beleza, Ana. minutinhos, porque eu saio, salvo no, para ficar no IGTV, e daí a gente volta, Uhum. tá? Tudo bem, Beleza, pessoal? vou ficar aguardando. Então, vamos embora. Então, vou encerrar aqui, tá bom? Mas, Igor, quero Beleza, agradecer, até mais. tá? Porque está sendo muito bom. Gratidão. Gratidão. Também, Ana, obrigado pelo convite. E A gratidão gente já se também às fala. pessoas que já estão aqui, né? Eu não sei se todos conseguirão voltar, mas de qualquer forma, eu já quero agradecer, né, a presença de cada um de vocês, pelo carinho, né, pelo apoio, porque eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que falar mesmo, tem que botar mesmo para fora, divulgar Uhum. isso, né? Então, ó, vamos voltar, hein, gente? Vamos voltar. Vamos voltando. Já vou colocar aqui o tema. Uma reflexão necessária. Pronto. Vamos aguardar. O Igor já já estará chegando. Então, só para já. Opa! Você já chegou, deixa eu te convidar. Já está chegando. Muito bom, Oi, Igor. Ana. Tô de Enfim, volta. Eu tô tão animado que eu nem saí daqui. Fiquei paradinho aqui esperando voltar. muito bom, muito bom. Eu vou só te apresentar novamente, né? É, Beleza. o Igor é publicitário, ele está cursando o último período de cinema pela Universidade Estácio de Sá e é autor e diretor do documentário As Mães de Canner. Uhum. Então, eu quero muito agradecer você já desde já. Muito bom. Ana, eu Peter, sou muito grato, de gratidão. verdade. Tá muito legal o nosso papo, de Muito verdade. Tô bom, né? adorando. Muito bom, Igor. E Muito, muito esses necessário, né? textos, nossa, esses textos que você me mandou, gente, olha, ele dá um bom conteúdo aí, Igor. Eu acho que a gente pode Uhum. explorar, inclusive, esse tema, né? Eu estou pensando bastante nisso, esse momento aí de retorno, porque em agosto, né? Eu planejei todas as lives em função do retorno, do suposto retorno, né? E aí Uhum. acabou não tendo. Mas eu falei sobre aprendizagem, foi o mês de agosto inteiro. E agora, né, com esse, de fato, com esse retorno, eu acho que o que é mais importante, Igor, é o que uma certa preocupação com o que acontecerá lá na frente. Não é nem hoje, não é nem esse momento agora, É, não, né? Porque uhum. ainda estamos naquela coisa do volta, não volta, como é que faz, como é que não faz, porque as consequências, né, desse isolamento, dessa pandemia, as consequências serão lá na frente, Pois é, Ana. E a né? gente tem que falar também sobre a inclusão que está acontecendo, a inclusão não, a inserção que está acontecendo da tecnologia dentro da escola, né, Ana? Porque, assim, é muito importante que a gente fale que as escolas estão voltando, mas não estão voltando em sua totalidade, com o número Perfeito. integral de alunos. E como também esses professores, cara, assim, se tinha alguma dúvida de que ser professor, trabalhar em escola, é a profissão mais necessária e mais sensacional do mundo. Se alguém tinha alguma dúvida disso,
tem que parar de ter dúvida agora. E não é nem assim, pode parar, porque... não, tem que. Porque, cara, eles aprenderam a se desdobrar Isso aí. e novas tecnologias, né? Essas pessoas não são nativas digitais, então também às vezes não tinham a obrigatoriedade de saber as ferramentas todas e aprenderam com muita garra, porque o fazer educacional é muito importante para essas pessoas, né, Ana? É aquela história, né? E, Tá no sangue, né? pois é, e assim, você vê como as possibilidades são criadas e desenvolvidas e elevadas, né, Ana? Porque, assim, quando a gente fala sobre fazer educação, a gente está envolvendo tanta coisa, né? A gente está falando sobre pensar em inclusão, pensar em como falar para uma turma heterogênea, né? Porque nunca se vai ter uma turma homogênea. Atualmente, então, que a gente está falando sobre inserir a tecnologia que a gente conhece, aquilo que a gente conhece como tecnologia dentro de sala de aula, e os professores terem que lidar com o ao vivo, com o online, né, com o digital, tudo ao mesmo tempo, a gente está falando sobre um modelo que não se falava antes, não se conhecia antes. E que é Tirando, aquilo. tirando aqueles que já faziam o ensino à distância, né? Fora isso, o Uhum, modelo tradicional, né? A escola tradicional do uhum, presencial, naquele, né? No contato direto do professor, gente, né? Eles foram fantásticos. Foram não, são uhum, fantásticos. Eu digo foram são. porque eles tiveram que se adaptar num tempo muito curto e outra, Uhum. Igor, recebendo muitas críticas. Pois Muitas é, críticas. mas olha, eu vou te falar que eu observei esse trabalho de perto, né? Tá até aqui minha mãe falando. As escolas e as relações estabelecidas nesse espaço nunca mais serão as mesmas, aprendemos todos. Exato. Eu vou te falar que eu vi de perto qual foi o processo, Ana, e assim, eu acho que se eu tivesse que achar um termo, o termo é incansável. Porque, Perfeito. Isso assim, aí, Igor. se eu estivesse falando de gente da minha geração que nasceu já de cara em tela, já com televisão, já enfim, todas as tecnologias que a gente cresceu, eu já estaria falando sobre uma necessidade de se explorar diversas ferramentas que normalmente a gente não precisa. Isso aí. Essas pessoas, então, que são imigrantes, cara, essas pessoas não tinham que ter nem a menor obrigação. E eles foram atrás, Ana. É isso aí. Entendeu? Então, assim, de verdade, toda a minha admiração a essas pessoas que fizeram a escola funcionar, Perfeito. professores, coordenadores, orientadores, todo mundo que de fato fez esse trabalho. E eu acho que, assim, é aquilo que a gente tinha conversado, né, Ana? Como dá medo fazer os novos formatos, Nó- né? Nossa, Novos nossa. formatos em tudo na nossa vida, porque tudo que é novidade, tudo que a gente não conhece de fato, é humano, né, ter medo. É. É, é, é instintivo ter medo. Vou usar a palavra instinto, eu nem gosto de usar a palavra instinto porque a gente fica parecendo um monte de animal. Mas eu acho que é instintivo mesmo. Acho que assim, quando a gente se depara com uma situação que a gente nunca teve que lidar Paralisa, antes, né? pois é, e ainda mais assim, escola, cara, quem ia imaginar em pleno 2020 Isso aí. que a escola ia ter que se reinventar para poder continuar, entende? Eu acho interessante, Igor, porque assim, algumas escolas levaram um tempo a mais, né? Uhum, Outras, uma semana depois, os professores já estavam fazendo acontecer. Uma semana uhum. depois, E né? com Então medo, isso é né, Ana? lindo. Isso é lindo, E com né? medo. Olha, mas eu vou te falar com medo e vontade, porque assim, o Isso, comprometimento que exige ser educador, ainda mais nesse país, né? Eu estava até comentando isso. isso antes de entrar aqui na live. Nesse país, o comprometimento que se precisa para ser professor, né? Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo hoje. E os caras aprenderam ferramentas que, enfim, sei lá, eu acho que nem eu sei usar, É isso aí. entendeu? Brilhantemente. 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 E Melhor, ainda, né? Eles ensinaram através dessas tecnologias, dessas ferramentas. é isso aí, Quer olha. dizer, né? A Lilian está falando uma coisa que é isso mesmo, Lilian. A escola foi para além do território físico. Fantástico, exatamente isso. Pois Né? é. Eu vejo, por exemplo, na questão da psicoterapia. Né? Eu venho lá, né, lá de trás. Então, assim, quando que era possível, né, na minha Uhum. cabeça,
eu trazer esse atendimento online. E o que eu observo é que não perde em nada, tirando, claro, Uhum. o abraço, né, que a gente, a maneira, né, tão carinhosa, tão afetuosa, que eu fazia questão de Uhum. receber os meus pacientes, né, os meus clientes, que era aquele bolinho, era o cafezinho fresquinho, né, aquele Uhum. abraço gostoso, aquele sorriso, aquele Uhum. arzinho condicionado, né, tinindo. Então, tirando isso, né, o conteúdo, o conhecimento, eu carrego para Uhum. onde eu for, aonde eu estiver. E foi isso que aconteceu com os professores. O conhecimento está Uhum. ali dentro deles, né? Não é o físico, É, não é o espaço, não é. Eles foram para além de, eles estão em um outro patamar, né? As escolas, foi. de modo geral, elas estão de parabéns, sim, por mais que sejam criticadas, por mais que, né, e aí a gente está vendo aí, infelizmente, muitas unidades escolares fechando, né? Muitas Pois escolas é. sendo fechadas, né? Muitos professores, de certa forma, aí, né, ao léu. Então, a Angélica está dizendo aqui, olha, aproveitar e homenagear aos professores presentes, mês de comemorar o Sim, Dia do Mestre. Perfeito, Angélica. perfeito. Minha amiga Angélica é sempre muito perfeita. E um dia depois do Adoro. meu aniversário, né? Dia 15. Eu acho que Olha, eu tenho já tinha, né, essa predisposição porque mãe educadora e ainda tem, já nasci também um dia antes, né? Não tinha nem como não gostar de falar de educação também. E eu exatamente. acho que é muito doido quando a gente começa a discutir. Muito doido não, vou usar muito interessante, porque Sim, tem um fio de uma lógica de pensamento. isso. Quando a gente começa a discutir dentro da sala de aula o uso da tecnologia, porque a gente nunca vai discutir só um assunto, a gente nunca vai discutir quando a gente bota, sei lá, a criança para pesquisar, vamos falar de humanas, sobre história, sobre geografia, a gente está falando sobre outras coisas também, né? A gente está falando sobre, como eu disse mais cedo, cidadania. Eu lembro, é, eu sou de 93, tá? Isso provavelmente foi quando eu tinha uns 15, 16 anos. Vou até antes. Na minha quinta, sexta série, eu tinha um professor de geografia chamado Levi. O Levi era um professor, não era Levi, o nome dele era Cláudio, mas ele parecia com o Levi da MTV, todo mundo chamava ele de Levi. Ele era maravilhoso, ele foi um professor que se propunha a discutir algumas coisas com a gente, né? Ele levava uns filmes para dentro de sala de aula, e eu vou falar de um filme agora, que é o Caminho das... A Ilha das Flores. Já falei para você sobre esse Já. documentário. O Ilha das Flores para adolescentes de 13 anos. Devia ter uns 13 anos, sexta série. É por aí, né? Sim, sim. 12, 13 anos. É. O cara levou pra gente esse documentário, um documentário curta, metragem. Ele é muito gostosinho de assistir. Aí, enfim, levou, fizemos discussões pertinentes a pessoas de 13 anos, né, de idade. Claro. Enfim, aí eu saí daquela escola, né, vim aqui para outra escola, onde mostraram o mesmo documentário. Aí eu fiquei assim, cara, mesmo documentário, outras discussões, né? Porque a gente não se percebe, né? Sim. Aí, enfim, mais discussões dentro de sala de aula pertinentes, mas agora já para um jovem, entendeu? Já lá para os 15 anos, 15, 16. Então são outras questões que vêm ficando latentes e outros questionamentos que vão surgindo, né? Quando a gente começa a observar a sociedade Sim. e que esses filmes é, vão abrindo portas para a gente discutir, né? Essas coisas. E aí, olha como essa história se encerra. Tô eu na faixa, na verdade nem se encerra aí, tô eu na faixa, um professor passou Ilha das Flores de novo, e foi aí que eu percebi, calma, que ele ainda aparece quando eu estou estudando cinema agora de novo. Nas 4 fases, no fundamental, no médio, na minha primeira faculdade e agora de novo. Só que agora a gente estudou linguagem, a gente estuda algumas abordagens, né, dentro do discurso do filme, o que a gente pode discutir com isso. Mas olha como, assim, tipo, como o uso do audiovisual, o uso da tecnologia para abrir discussões, para a gente poder
né, falar, trazer, né, essas questões é importante, né? Porque, cara, eles poderiam simplesmente ter falado sobre essa questão, Sim, né? E eu sim, poderia ter sim. participado de uma aula como qualquer outra que eu teria participado e falar, de fato, realmente, falar sobre capitalismo e pobreza e entre outras coisas é legal, é importante. Mas, cara, aquele filme me fez ter uma visão, um discurso imagético do mundo, de uma realidade, entendeu? E quando você se sente tocado, porque todo mundo sabe assistir filme, entendeu? O filme é lógico, ele é imagético, ele te mostra ali, e por mais que você não saiba discursar sobre o que está nele, você entende o que está ali. É isso aí. Porque nós somos preparados a vida inteira para perceber aquilo do jeito que aquela cena, do jeito que ela é constituída, né, Ana? Quando a E gente percebe como? que tem um silêncio na cena, a gente percebe a tensão Sim, crescendo, a câmera fechando, porque é isso que a gente faz dentro da nossa cabeça. Aquilo sim, ali é a sim. reprodução técnica daquilo que acontece dentro da nossa cabeça, E né? como, Igor, como é importante, né, a questão do cinema, a inserção do cinema, né, dos filmes nesse contexto escolar, né? Aqui, olha, Uhum. Maurício, a Angélica fala, né, do Mãos Talentosas. Maurício me fala que o Ilha das Flores é um excelente documentário que fica na Grande Porto Alegre, né? E aí meu marido, oh, tá lá em Porto Alegre, né? É, Ok. E o Marcelo, ele fala, o ensinamento da aula online pode ser o mesmo da aula física, mas temos que pensar em socializar as crianças com a cultura do colega, socializar com diferentes classes, gêneros e cores. É essencial também. É sim. essencial, mas a gente também tem que pensar, né, que nesse momento, como é que nós conseguimos fazer isso? E aí eu acho que você traz uma questão, Igor, do filme, do cinema, né, essa abordagem, essa integração Uhum. nesse novo modelo aí que está chegando para a gente, Eu né? tive uma professora no terceiro ano, desculpa, Ana, uma professora no terceiro ano do ensino médio, a Mariana. Foi minha professora de filosofia, acho que no terceiro ano do ensino médio, e na parte da tarde, aquela loucura toda de vestibular, vai para humanas, eles colocavam as aulas específicas e uma das aulas era sobre atualidades. E ela trouxe para dentro da sala de aula uma metodologia que nenhum professor tinha usado, entendeu? Eles usavam assim, pontualmente, em algumas situações, mas ela fazia as rodas de cultura, né? A gente abria, a gente discutia, ela propunha os temas, a gente tinha tempo para debater com os colegas, a gente criava argumentos, entendeu? E o quanto isso também ajuda a gente, né, Ana, a entender a sociedade, né? E eu acho que assim, que McLuhan fala, vou voltar para McLuhan porque aquilo não tem como eu fugir dele, o cara era genial. McLuhan fala de uma proposta de uma escola que seja cada vez menos escola muro e seja cada vez mais escola mundo, né? Isso. Que a gente possa discutir dentro da sala de aula, que a gente possa falar mais sobre raça, cultura, Isso. sexualidade, gênero, tudo isso dentro da sala de aula, porque isso prepara a gente para o mundo, Ana. Pro Que de mundo, fato, isso aí. se a gente quiser se desinformar, é o que tem. Os aparelhos servem muito para informar, mas se a gente não for criado dentro de uma lógica de é, de cuidado com o que a gente consome, principalmente de informação, A a gente qualidade, né? vai. Sim. E é aquele negócio, né, Ana? Tipo assim, é, o filme, a ferramenta do filme traz o que é imagético num determinado ponto de vista. Isso é importante de falar. Porque, Sim. assim, o filme não é para ser concordado. O filme não é para você olhar e falar assim, concordo com tudo, perfeitos, maravilhosos. O filme é para propor um ponto de vista dentro de um recorte, dentro da visão Isso. de um ser humano, dentro de um recorte histórico, social, econômico, entendeu? Sobre um determinado fato. Ninguém nunca vai fazer um filme de Sim. toda a história da humanidade, sobre toda a história da humanidade, para toda a história da humanidade, né? E é por isso que eu também acho que o filme serve como ferramenta
é, da gente aprender a discutir alguns pontos, algumas, entendeu? Questões nesse Formar, sentido. formar um ser humano crítico, né, Igor? Sim, sim, Formar um ser humano crítico, sim. porque não é só você, né, absorver, 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 né, sem você ter Uhum. um mínimo, né, ter o seu posicionamento respeitado, né, porque Uhum. a gente vê também, e aí eu acho que a gente entra também numa questão que hoje está muito em voga, que é o cancelamento, né, então, Não. Eu não vou nem começar nesse assunto, que essa sociedade do cancelamento é uma coisa que eu acho, desculpa, eu porque acho que assim, debate está aí para a gente fazer. Agora, cancelar o outro, que assim, é aquela história, tá aí, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Vamos lá, é, eu que sou imigrante, né? Que como é que era isso, né? E aí a gente vê algumas mensagens que chegam, né? Ah, como é que você excluía fulano? Aí vai lá e risca, né? O negocinho. Assim, a gente tem que se adaptar, né? é, A gente tem que se adaptar. E são linguagens de uma atualidade que estão chegando e que a gente tem que estar aí, tem que estar entendendo o que que é, né? O que que mas essa olha, eu vou ser sociedade muito está sincero. pedindo agora, né? Mas O eu que vou que ser esse muito melhor sincero que às vezes eu global acho que está eu tô velho. pedindo? Pois é, às vezes eu acho que eu tô velho. Porque, assim, primeiro que eu agora entro nas redes e tem momentos que eu não consigo mais entender algumas gírias, algumas coisas nesse sentido. E alguns movimentos também dentro de algumas redes, né, Ana? Porque, assim, o Sim, cancelamento, ele funciona muito no meio online porque ninguém tem que sair do conforto da tela e do ícone, né? isso. E E essa questão também do cancelamento, eu acho que assim, atualmente a gente está de fato passando por uns momentos em que a gente pode falar mais abertamente sobre sexualidade, Isso, raça, outros movimentos que antes eram calados, eram vistos como o famoso mimimi. isso, E eu não concordo com o termo mimimi. Eu acho que assim, se dói no outro, o meu dever é respeitar, isso aí. É entende? isso aí. E minimamente refletir. É o que eu falei, pequenos movimentos. Se eu paro para entender qual é a dor do outro, qual é a sensação do outro quando eu falo, por exemplo, uma expressão que é racista, e eu Isso, entendo que fazer uso daquela expressão de fato não vai contribuir para ir daqui para frente, isso. entendeu? É papel meu, é importante que eu faça isso. E a cultura do cancelamento, na verdade, ela não faz esse diálogo, né, Ana? Porque, assim, vamos falar sobre informação, mas vamos falar também sobre a galera que não se informa, Isso aí. É isso aí. né? É E a é galera da ignorância, né? Que, não, a isso. ignorância é uma benção. Não, entendeu? A ignorância mata. Quando a gente não conversa sobre esses temas todos que aparecem nas mídias sociais, Isso a aí. gente tem mais gente morrendo, a gente tem um monte de discussões que são importantíssimas. Então, assim, Relevantes, né, para esse momento. pois é. E assim, vamos então falar sobre esse cancelamento. Esse cancelamento é um cancelamento que de fato não muda nada, só faz aquela pessoa que foi cancelada ficar, desculpa o termo, puta, porque foi cancelada, e aí aquela pessoa não muda, não para pensar, não vai fazer reflexão nenhuma em cima daquilo, porque ela percebeu que ela incomodou e ela de fato não foi. Ninguém deu informação para aquela pessoa poder Perfeito. repensar a atitude dela. Então a gente tem uma sociedade que, de certa forma, por um lado, está pensando num caminho, mas que também não está se mostrando aberta para discutir com o outro lado que precisa de informação. É isso aí. E Né? permanece na mesma linha, né? E aí a gente vai falar, né, da questão que apareceu lá atrás do cyberbullying, né? E que continua acontecendo. E que está aí, Nossa, sim, né? E sim. que E, continua Ana, acontecendo. e vai continuar acontecendo enquanto a gente não discutir ética. Sabe Isso, por quê? perfeito. Porque proibir o celular dentro da sala de aula, afastar a discussão das Isso, novas mídias dentro da escola, dentro do ambiente onde a gente tem certeza de que esses diálogos podem ser feitos, é tirar também todos esses diálogos que poderiam ser feitos
acerca de convívio. Exatamente. Olha o que a É, agência do nosso Peter está colocando. Cancelamento afasta do diálogo, derruba pontes e constrói muros. Exatamente isso. Né? pois E é. um momento, né, em que nós temos aí uma grande evolução, né? Que é poder. Quando que eu imaginei que eu estaria fazendo uma live? Né? Quando que eu imaginei que eu estaria fazendo Uhum, contato com psicólogos do Rio Grande do Norte, né? Do Ceará, do interior, e uhum, fazendo, né? E tendo uma troca riquíssima de experiências, né? uhum, Quando que eu imaginei isso? Então, é um novo momento, sim, e que nós precisamos, temos que aprender a lidar com eles. E aí, Maurício falou uhum. aqui ainda há pouco, né? O professor, que ele é professor de história, né? E coordenador Aham. do oitavo ano, lá no Colégio Militar de Porto Alegre. E ele diz: professor, às vezes, fica perdido nas novas linguagens. E vou te falar que não é só professor, eu também. E olha que eu estou bem ligado. Eu passo boa parte dos meus dias, às vezes, pesquisando tendências, né, design, audiovisuais, vendo o que vai sair, o que não vai, né, principalmente agora durante essa pandemia, que um monte de filme foi colocado para 2021 e 2022. E, cara, eu vou te ser muito sincero, às vezes eu abro um Twitter, abro um Facebook, até um Instagram, às vezes, e tem tipo, eu fui descobrir essa semana que PPRT significa papo reto. Oi? PPRT, papo reto. Quando, Ana? Quando que com 4 letras, a minha geração, por exemplo, ia escrever papo reto. Então a gente escrevia valeu, que é VLU, VLW, Exato, que são exato. coisas mais. Mas assim, essa questão da linguagem que permeia, né, os códigos linguísticos, códigos éticos, morais, né, que permeiam esses meios agora, eles ainda estão um pouco falhos. Mas eles não Sim, estão um pouco falhos por culpa de. é, Eles não estão falhos por culpa dos pais, dos professores. Eles estão sim. falhos porque a gente faz muito pouco tempo. É Se isso a aí. gente parar para pensar, o Twitter É isso existe há mais aí. tempo, o Facebook também, mas faz muito pouco tempo que a gente tem celular na mão e tela 24 horas por dia. É isso aí. Uma Em internet, questão né, como de. você falou no início, antigamente, né, a internet era discada. Pois é. Né? E aí a gente vê, né? Tipo assim, eu escutava muito, minha mãe tá aqui, ela vai me matar. Ela falava muito, sai do telefone, sai da internet, pelo amor de Deus, eu quero usar o telefone. E assim, se a gente parar para pensar que hoje em dia a gente tem livre acesso, em algumas partes do país, né? Não vamos generalizar, livre Sim, acesso à internet, a gente tem acesso a essas mídias todas, né? A gente está falando sobre um meio muito novo, né? Assim, são só 8 anos. Quando a gente fala sobre uma isso. televisão que hoje em dia tem, a gente está falando sobre um código, códigos que foram sendo construídos ao longo do tempo, né? Quando a gente fala do jornal de hoje em dia, principalmente de hoje em dia, né? Que não é mais no esquema espreme que sai sangue, né? Aquela época que tinha foto do cadáver mesmo no jornal. A gente Sim, está falando de anos de evolução dentro desse meio também, né, perfeito, Ana? perfeito. Então, Olha, a Angélica está colocando aqui, não tem mais volta, não há recursos que impeçam o retrocesso depois dessa experimentação. Além do mais, veja o que está batendo a porta, a possibilidade do estudo híbrido. E aí Maurício coloca, às vezes pergunto para os filhos ou mesmo alunos. Olha que pois legal, a é, só Angélica sorte é que o aluno colocando, não sou eu, porque gente. senão eu também não saberia responder. Olha, a Angélica está botando, gente, estou aprendendo, me divertindo. Ah, que Muito bom. bom. É verdade, olha o Maurício aqui dizendo, olha, começamos a namorar no Skype e nem usamos mais hoje. Isso, nós estamos falando de 2014, nós iniciamos o namoro Pois em é. 2014, né? E Não, e era a gente. no Skype, né? Era aquela, né? E tinha aquela, ah, meu Deus, se a imagem não tá bom, e congela, né? E 6 anos, em 6 anos apenas. Aham. Ana, se a gente parar para pensar a quantidade de aparelhos que são produzidos por ano, Sim, sim, sim. assim, e se você parar para pensar que a especificidade desses aparelhos, como as mídias mudam e como a nossa vida está dentro dessas mídias,
e como isso tudo vai passando e sendo tudo cada vez mais, como é que eu posso dizer, condensado, né? Assim, hoje em dia, dentro do Instagram, a gente faz a função do Skype. Hoje em dia, dentro do Instagram, a gente faz a função de um Orkut, de um Facebook, do Sim, Messenger. Então, sim. assim, quanto a gente vai deixando aquelas redes para trás, aquelas mídias, aqueles meios para trás, né? E a gente vai se apropriando de um que seja cada vez mais completo, cada vez mais redondinho nesse sentido, né? E aí a É, gente vai vendo a teoria de McLuhan se repetindo também para as mídias sociais, né? Que a gente vai perfeito. vendo que as tecnologias não deixam de existir, elas só são, né? Ô, Igor, eu não sei se você pode falar, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu documentário. Ah, posso sim, ele é meu, ele é completamente meu, tem total direito, graças a Deus. O meu Então, documentário. eu tenho certeza que a Angélica, né, os professores que estão aí vão gostar bastante, né, de ouvir sobre o documentário do Igor. O meu documentário se chama As Mães de Kanner. O Léo Kanner foi a primeira pessoa, né, o primeiro estudioso a usar o termo autismo dentro da lógica do que de fato é o autismo, né? E eu falo sobre pessoas autistas dentro das possibilidades. Por quê? Porque a gente sempre escuta a informação de que o autista é a pessoa que tem dificuldade social, dificuldade disso, dificuldade daquilo, mas a gente nunca vê o dia a dia, a gente nunca pensa numa possibilidade, a gente nunca escuta falar sobre o que aquela pessoa autista é boa, no que aquela pessoa autista é boa. E a gente também fica dentro dessa nossa sociedade quadrada, né, que a gente vive, pensando só direito, medicina, aquelas profissões que a gente sempre pensa, né? E aí a gente se pergunta como é que essas pessoas vão ver um futuro. Cara, eu tenho entrevistado mães de crianças autistas que eu entrevistei até o momento. Na verdade, eu estou refazendo esse documentário, né, Ana? Tá. Mas tudo bem, tem que ser feito. Eu já entendi que tem que ser feito. É isso. Se o universo queria me dizer alguma coisa, já me disse algumas vezes e eu já entendi. Não precisa dizer de novo. E eu tenho conversado com essas pessoas, né, com essas mães de crianças autistas, e elas têm me mostrado um mundo de possibilidade que assim que eu nunca tinha escutado falar. Entende? Perfeito. Falar, por exemplo, ver o lado humano, não escutar tal pessoa é autista, entendeu? E ficar com o rótulo do autista. Não é Eu só um sei, por rótulo, exemplo, né? pois é, a Mariana, que é uma das mães que eu reentrevistei, né? E eu vou reentrevistar a Dani também, que é a outra mãe de criança autista. A, a, a Mariana, ela fala que o filho dela, o João, é muito rápido com conta. Que às vezes ela tá fazendo ainda, o João já foi, entendeu? Já fez, já resolveu, se virou lá com os dedos dele e já arranjou uma forma de fazer, né? Então, assim, é incrível como a gente descobre quando a gente se propõe, né, a olhar para o lado e quando a gente se propõe também, eu quero disponibilizar esse documentário online, porque eu acredito na informação como uma bola de demolição para os muros que a gente constrói acerca de em volta de algumas coisas, né? É um Então, agente assim, de acho que, transformação, né, Igor? pois é, né, o básico. Então, assim, vamos falar sobre autismo? Vamos. Num documentário curta para média-metragem? Entendeu? Vamos. Mas vamos liberar essa informação também para que todo mundo possa ter esse olhar, para que a gente possa começar a discutir outras coisas sem ter aquele ponto de vista que a gente aprendeu, né, Ana? Aquela Porque coisa se a bem, gente parar né? para pensar. Pois é. E uma coisa que eu achei incrível nessa minha entrevista com a Mariana, eu cheguei até a mostrar para minha mãe. Eu divido muito essas questões com a minha mãe, porque são questões que, assim, que quando elas me atravessaram pela primeira vez, eu não tinha muito com quem conversar. Então eu dividi muito com a minha mãe. É, como. E o bom é que a Lívia é psicóloga, né? Então, assim, tem Pois é. todo, né? Tem todo um olhar diferenciado, né? Que é muito Uhum. importante. E aí entra tudo isso que você está, o tema, né? Que você
que você trouxe sobre as novas mídias e a atualidade, né, dentro desse contexto de aprendizagem. Né? Porque é isso, né? Como é que você junta, né? Como é que você faz um documentário que vai ajudar, que vai contribuir, que vai levar uma informação, né? Que ainda, por mais que se tenham, né, muitas pessoas falando sobre, ainda tem muitas pessoas que desconhecem. Né? E eu vou te falar que assim, essa entrevista da Mariana é exatamente isso que eu vou falar agora. Como ela me emocionou. E assim, eu não apareço no documentário porque eu acho que a voz é das mães, o momento é das mães, delas falarem das experiências. Eu fico por trás fazendo algumas perguntas, eu peço algumas coisas e elas sempre se mostraram muito abertas a falar sobre isso, né? E a Mariana, eu amo essa entrevista dela, que ela fala para mim, eu pergunto, e aí, Mariana, quando você descobriu que seu filho era autista, quando você recebeu a informação, ela falou, Igor, eu já vinha recebendo algumas informações, algumas possibilidades, já vinha percebendo. Então, quando eu recebi a notícia, não foi nada chocante. Agora, quando eu percebi que eu precisava entender aquele universo todo, eu fui atrás de filmes. Olha aí o filme, voltando para a nossa discussão. Olha aí, né? Mas o mais legal foi que ela falou, aí eu botei num filme que o cara demora 40 anos para aprender a fazer café. E eu pensei, meu filho vai demorar 40 anos a aprender a fazer café? Nossa. E aí, Ana, eu acho que assim, naquele momento, graças a Deus eu estava por trás das câmeras, que me bateu sei lá, um sentimento por dentro que me deixou com isso aqui, assim, meio, sabe, flutuante, num momento, assim, de pergunta, de tipo assim, cara, imagina o quanto essa pessoa foi buscar informação atrás de um filme, recebeu essa resposta, Isso aí. né, o quanto ela devia ter precisado mais de informação, e a informação que ela achou né? também não foi a correta, né. Por isso que eu falo, tipo assim, por isso que eu falei que é uma reflexão necessária quando a gente estava conversando sobre o título, a gente precisa refletir para si, entendeu? Não é para todo mundo, todo mundo. A gente precisa se preocupar primeiro em entender com o que a gente está lidando, principalmente a gente, que vem de uma outra época que não é do celular, que não é do imediatismo da informação. E aí a gente precisa enquadrar nesse pensamento novo, né, Ana? De que, tipo assim, de que a informação ela tá aí e tem informação boa, tem informação ruim, tem histórias e histórias, entendeu? E assim, e uma informação que talvez tenha faltado para Mariana, mas que depois ela foi entender, né? Porque ela foi muito bem atendida. Hoje o João tá bem, tá lá com o tratamento dele. Ela ela falou sobre o que eu ia falar, meu Deus? Bateu um branco, menina. Essa hora da noite, desculpa. Então tá, mas então ela fala. Vai. Não, ela fala sobre essa questão de, tipo assim, de como depois foi entender que tinha possibilidade, entendeu, Ana? Que cada um é um. E aí eu fiquei extremamente emocionado, né? Assisti aqui em casa. Assisti aqui em casa depois o material todo de novo, chorei de novo. Porque eu acho que quando a gente se sensibiliza, a gente tem que se permitir sim, né? Isso aí. Entender também as informações que estão dentro da gente, da informação não é só aquilo que vem de fora. Isso. E é bem que minha mãe botou aqui mesmo também, que o documentário evidencia que diagnóstico não decreta destino, né? Eu acho que é bem isso. É um documentário que eu estou tendo o maior prazer em produzir. Estou parado agora, né? Porque pandemia, a pandemia está comendo e eu estou respeitando. Eu não posso botar em risco mães de pessoas autistas, né? Então eu vou, assim que isso passar, eu já estou com a equipe pronta, já estou com mais 2 entrevistadas que eu tenho certeza de que vão dar conta do recado. E aqui a Angélica falou, Igor está proibido de sair da live sem dizer onde encontro o documentário. Esse documentário ainda não está pronto, deveria, no caso, mas, enfim, por umas questões aí da vida, ele demorou um pouquinho a sair do papel, mas eu, graças a Deus, encontrei. Mas eu, graças a Deus, encontrei uma equipe que compra meu barulho e que entendeu a necessidade de falar, entendeu, sobre essas coisas, e já estou com outro na cabeça aqui,
que fala mais ou menos desse tema que a gente está conversando hoje, mas ele é daqui para frente. Ele é, Isso primeiro eu vou aí. acabar esse, e aí vai dar tudo certo. É isso mesmo. Ó, a Angélica está dizendo aqui que já quer, né? A, a Valéria está Minha dizendo Dinda falando, chorando chorando aqui. aqui, né? E o que Valéria é a, minha Dinda, maravilhosa. ah, e o que a Lilian fala, né, dessa questão do comentário evidenciar que o diagnóstico não decreta um destino, isso é muito importante, né? Porque o que Uhum, eu vejo na neuropsicologia é bem isso, né? Famílias que já rodaram, né? Já passaram, crianças, adolescentes que já passaram na mão de vários profissionais, né? Sem uhum, um diagnóstico, sem um norte, né? Sem um norte, na verdade. Qual é o impacto, né? Que isso causa, né? Então, uhum. quanto mais cedo, né, as pessoas tiverem acesso, que aí é o que você está trazendo, né, da Mariana. Ela viu um filme, quer dizer, através desse filme ela foi repensar, ela foi avaliar. E aí? E quem não tem acesso a isso? E quem Uhum. não tem acesso, né, aos profissionais, que não pode de fato pagar? Então Pois é, Ana. E não é nem isso, eu belíssima acho essa que é quem também não iniciativa, tem a Igor. ideia de correr atrás, né, Ana? Eu acho que quem não tem a ideia de correr atrás, porque eu acho que ela teve uma sacada muito inteligente, que foi assim, e que muitas pessoas não têm, que foi procurar um exemplo de autista. Entendeu? Isso. Só que se a gente parar para pensar, o autismo da forma que a gente vê hoje, né, o TEA, o transtorno de espectro autista como a gente tem hoje, definido, o espectro, né, não tem duas pessoas dentro desse espectro que sejam exatamente iguais, eles ainda são muito estereotipados, inclusive hoje em dia, né, Ana? Sim, Então, assim, sim. quando a gente para pensar é, a sacada que ela teve, depois que a gente terminou de gravar, a gente sentou para bater um papo e tal, lá no set mesmo, né? Que foi na casa do Cacau, que é um parceirão meu, que comprou meu barulho, foi meu diretor de fotografia nesse filme, vai ser ainda também. A gente parou para conversar e eu falei para ela que, tipo assim, cara, eu acho que eu não teria tido essa sacada, que foi muito inteligente da parte dela correr atrás, né, Ana? Sim. Mas, assim, infelizmente, a tecnologia não, a informação que se produzia até o momento era ainda de um estereótipo, era ainda de uma noção de autismo que a gente não pode mais ter. A gente tem acesso à informação. A gente tem acesso à informação real, né? Por que a gente Isso, não vai transmitir essa informação? é isso Eu acho aí. que isso é o mais importante. Eu acho que é a nossa. Nós que somos, né, da área de saúde, os educadores, né, vocês que são da parte da publicidade, né, do cinema, nós temos uma responsabilidade muito grande nessa propagação, nessa Uhum, divulgação. Né? E é bem isso que eu estou muito falando. O diagnóstico ele não decreta o destino, né? Ele não está encerrado ali. Né? E o que eu uhum, acho muito legal, né, dentro disso é que a partir desse diagnóstico, né, existem N possibilidades. É um caminho de reabilitação, né, é um caminho de criação de estratégias belíssimo, que uhum. dá um novo viver, né, uma possibilidade de viver a vida dele de uma forma muito diferente. Sim, sim. E graças a Deus hoje a gente tem tecnologia suficiente, voltamos à Exato. tecnologia, para poder estimular essas pessoas no lugar, nas áreas necessárias, né, Ana? Porque assim, a gente Exatamente. falar de tecnologia, a gente não está só falando de redes sociais. O papel é uma tecnologia. O lápis é uma tecnologia. A forma como a gente conta é uma tecnologia, Perfeito, Igor. né? Então, Perfeito. quando a gente chega no ponto que a gente tem, graças a Deus, né, a gente tem que agradecer muito que a gente pôde chegar nesse ponto, Isso. já tem possibilidade de estimular essas pessoas a ponto delas conseguirem chegar em determinados pontos que antes não conseguiam, isso já também é um avanço maravilhoso, né? Um outro ponto de vista da tecnologia, Exatamente. disso tudo que a Olha gente está aqui, ó. conversando. A Angélica está dizendo aqui, arrepiada total.
né? Que eu sou demais. Graças a Deus que não estou com rímel. Mas é isso, Angélica. Você acha que eu, né, farei uma live, né? Pouca coisa? Não pode ser pouca coisa, né? A gente tem que botar o sarrafo aqui em cima. E hoje Pois nós é. conversamos sobre isso, né, Igor? O sarrafo, ele vai ficar cada vez mais aqui em cima. É, Porque e a gente precisa cada vez mais, né, Ana? né? Esse, pelo menos, é o que eu sinto, né, como um dever, né? Então, essa Uhum, questão de a preocupação, né, que eu tenho através do Organizamente de trabalhar em cima da prevenção e da promoção da saúde mental e emocional na nossa sociedade, não dá para trazer um tema meia boca, não dá, né? Não dá para a gente ficar numa live aqui superficial, não dá para fazer posts, né? Aqui não dá, eu não consigo, uhum. né? Eu tenho É. uma pessoa, né, querida, que ela falou para mim, cara, o teu post você desce o dedo, você tem que ir pro blog. Eu falei, calma, uma coisa de cada vez, eu tô É. aprendendo, né? E a Então eu gente acho tem que é que também se isso. adaptar, né, Ana? Cada meio é um meio, cada mensagem é de fato uma mensagem, né, cada meio tem um público, né? E eu acho que, tipo assim, que como a gente tem uma responsabilidade muito grande, eu trago para mim uma responsabilidade muito grande de não é educar, eu acho que é informar sobre algumas questões, de informar até assim, bater no ombro do coleguinha e falar assim, olha, você também tem responsabilidade. Você está num É meio isso. em que a sua mensagem vai ser reproduzida. Como é que É você está isso. lidando com essa responsabilidade? É Né, isso. Ana? Falar Perfeito. sobre tecnologia hoje em dia é bater nessa tecla, É isso aí. né? É elevar, né, esse nível, trazer esse tema à baila, é dizer para ele, você tem responsabilidade, né? Uhum, Você está aí, você está falando o que você está falando, de que maneira você está falando, que público você quer atingir, né? Eu tenho aprendido muito disso com as mentorias, né? Então, qual é o público que eu quero falar? Né? uhum, E hoje a minha preocupação saiu há pouco tempo, né, um estudo falando das consequências do coronavírus, do Zika, chikungunya e herpes, né, nas questões cognitivas. E aí, a minha preocupação não é hoje, porque o indivíduo uhum, foi infectado hoje, né? Mas a consequência disso, né? Claro, no momento em que ele se curou e tarará, ele vem para a vida, é lá na frente. E aí eu estou falando uhum, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 15. Ninguém sabe. Ninguém uhum. sabe, de fato, né, com relação à chikungunya e à Zika e ao herpes, nós já sabemos do comprometimento motor, né? E esse comprometimento, eu estou falando de comprometimento motor, mas eu estou falando de comprometimento via sistema nervoso central, Uhum. né? E aí, Uhum. a longo prazo, como ficarão esses indivíduos? Então, Pois é. hoje, né, a minha intenção é trazer para os estudantes de psicologia, psicólogos recém-formados, neuropsicólogos que não estão atuando, né, trazer esse tipo de informação, né, e de Uhum. formação. Então, É, e o é importante. treinamento, o treinamento cognitivo organizamente, ele visa unir esses saberes da psicologia, da neuropsicologia e da reabilitação cognitiva, porque a sociedade lá na frente vai precisar da formação desses profissionais, do psicólogo, do reabilitador, né, do neuropsicólogo, para fazer as avaliações e trazer ali quais são as dificuldades, o que esse indivíduo está precisando. Porque não é só dizer, eu estou trabalhando memória. Cognitivamente, não é só isso que precisa trabalhar. Uhum.
né? Então, eu acho que é isso que você está dizendo. A nossa responsabilidade é muito grande, muito Pois grande. é, e daqui a um tempo, digo mais, a gente vai entender como a gente podia ter feito da tecnologia um aliado bem maior do que a gente fez, Ana. Perfeito, Igor. Assim, não que eu acho que a gente não esteja aprendendo a fazer dela Sim, aliado, não acho que sim, tem muita gente que já aprendeu, mas eu sim. acho que assim que agora que a gente já passou por essa situação aqui nas É uma escolas, a gente minoria. está vendo. Pois é, mas agora que a gente já viu, agora que a gente sabe aplicar, agora que a gente está vendo que funciona, como funciona, onde funciona, acho que minimamente a Isso. gente já pode tomar um pouquinho de consciência sobre isso, né, Ana? Porque é essencial a questão da consciência, né? E daqui Você a um está tempo a gente vai trazendo ver, né? isso aí. Você está trazendo um ponto, Igor. Eu participei, acho que no mês passado, se eu não me engano, de um simpósio internacional, né, de psiquiatria. E os temas foram muito legais, mas eu gostei de dois temas muito importantes, que um foi falando da questão dos jogos sérios, né? Que não é qualquer jogo, e por que tem esse nome, então tem todo um estudo falando, mas que não é qualquer jogo que você pode trabalhar e que tem uma função de trabalhar esse cognitivo, que tem uma resposta, né, apropriada para trabalhar esse cognitivo. E teve um Uhum. outro pesquisador, psicólogo, que ele disse o seguinte, que quando eles fizeram um estudo em 2005 a respeito de um teste, né, de leitura computadorizado. Eles foram muito criticados. E assim, Uhum. não, né? O teste presencial é mais rápido, o teste escrito é mais rápido. Pois bem, nesse momento de pandemia, o acesso, o número de cliques que esse artigo teve foi assim Uhum. estrondoso. Então, foi o que o pesquisador trouxe. Quanto tempo perdido? 2005 para cá, né? Né, Então, Ana? enquanto neuropsicóloga, eu vejo hoje a dificuldade, né? Para ir até o consultório, para atender, porque eu preciso do presencial, Uhum. né? Então, quanto que a tecnologia ela ajuda, ela facilita, mas como é que nós estamos usando isso? E também, Ana, tem uma questão do instrumentalizar, né? Assim, Isso, a tecnologia ela não serve só. E aí a gente tem que voltar naquela definição do que é tecnologia, né? Uma extensão do corpo isso, humano ou dos sentidos. Quando a gente fala de instrumentalizar, a gente fala, por exemplo, é, tudo bem que a pessoa não consiga fazer determinada operação sem a necessidade, sem o uso de tal tecnologia. Mas por que negar tal tecnologia? perfeito. Né? E assim, essa questão que você falou dos testes e tal, né? Eu acho, Ana, que a gente perde muito tempo nessas discussões de funciona, não funciona, vai, não vai. Sabe, a discussão em si, ela é ótima, ela é essencial, ponto. Mas para que se faça uma reflexão sobre questões éticas. Isso aí. Passada a questão ética, eu acho que o funciona ou não funciona, que é o prático, eu acho que Isso tem que ser testado. Ana Cláudia, eu vou te fazer uma pergunta. Quem imaginou que no ano de 2020 a gente ia ter uma pandemia, que a gente ia ficar trancado? Eu tô há 7 meses isso aí. trancado em casa. Eu vou terminar uma faculdade trancado em casa. Eu Isso estou fazendo um TCC com as meninas, com a Fernanda e com a Duda, trancado em casa. isso Quem aí. imaginou que as relações iam ficar todas à distância? Exatamente. Quem? E se antes Somente tinha no um virtual, preconceito, amigo. e se antes tinha um preconceito de relações no virtual, Isso aí. não é mesmo? Igor, 53, 52 minutos e 29 segundos. Eu tô Caramba, amando. muito bom, Ai, muito meu bom. Deus. Amei, amei, Amei Igor. também. Amei, gratidão. Amei. Eu quero te agradecer, né? Contribuição valiosíssima, né? O quanto que você sabe o quanto que eu te admiro, né? E o quanto eu vibro pelo teu sucesso. Então, Ah, muita luz em tua caminhada, muita paz e que você siga confiante, né? De que você pode muito mais.
Muito Ah, mais, Igor. obrigado, Ana. Eu agora vou imitar a fala da Angélica. Que bom que eu não tô de rímel, porque senão ia ficar. Tô brincando. Ana, faço das suas palavras as minhas também. Sou extremamente grato por tudo que você me ajudou a enxergar. Sou extremamente grato por você discutir os questionamentos que surgem aí nesse meio sobre integração tecnológica, a gente falando sobre mundo num momento tão caótico de mundo, né? De se falar sobre mundo, mas ao mesmo tempo tão necessário, né? Isso É, mesmo. você não está entendendo como me fez bem, como eu estou me sentindo feliz de ter participado com você dessa live e como eu acho que a gente vai precisar ainda falar muito sobre isso. Assim, Também acho. Também acho. isso foi muito pontinha do iceberg e já foi profundo pra caramba, né? Exatamente. É o que eu Então, falei, o sarrafo está aqui em cima. pois é, mas é lá em cima que a gente precisa estar mesmo, porque não são só as discussões que vão estar lá em cima, tudo que está acontecendo está exigindo. Mas eu não sou muito grato de verdade, de verdade. Obrigado pelo mimo, tá? Sou muito grato mesmo. Um Um beijo, beijo. pessoal. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pela participação, né, por compartilharem, por dividirem conosco. Então, assim, gratidão e em breve teremos outras aí, viu? Angélica, minha Opa, querida, Lilian, gente, muitíssimo obrigada. Igor, mais uma vez, gratidão. um beijo, Ana. Boa noite, fica Uma com boa Deus. noite. Tchau, tchau.